Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para um vídeo um tanto quanto diferente do normal dentro do nosso canal, porque, como todos sabem aqui nesse canal, a gente fala sobre biologia, né? Dentro das ciências da natureza, preparando você para o vestibular, para o Enem, enfim. Só que hoje eu quero falar sobre estudar, tá? Porque isso é uma coisa que as pessoas estão sabendo cada vez menos devido ao excesso de informação que nós temos, seja aqui na internet, seja na sua sala de aula, com as pessoas que você discute ao seu redor. Muita gente tem assim uma grande gama de informações para te passar, e se você não souber como organizar isso, ou não souber como organizar as suas aulas, né, que você tem aí em média 30 aulas por semana, muitas vezes mais que isso na sua preparação para o Enem, e aí você fica pensando, como é que eu vou organizar? É muita coisa, é muito conteúdo, e geralmente no começo do ano a gente até acha que vai dar, e quando chega lá fevereiro, março, já começa o desespero, e agora o que é que eu vou fazer? Então eu vou dar dicas aqui importantes, dicas baseadas em toda a minha experiência como professor, já são 25 anos de sala de aula, e também pesquisas que eu fiz aqui acerca da neurociência, né, embasando esse processo de aprendizado, tá bom? Então pega papel e caneta aí para anotar essas dicas, porque vai ser muito importante para você. A primeira dica que eu quero te falar é a questão da entrada de informação. Eu vou dividir essa primeira parte aqui do vídeo em memória, tá? Como é que funciona a sua memória? E quando a gente tem o processo de estudo da nossa memória, a gente acabou entendendo o seguinte: existe um processo de entrada de informação. Você vai utilizar os seus sentidos, você vai utilizar a visão na sala de aula, você vai utilizar a audição, você vai utilizar a parte sinestésica, fazer, escrever, alguma coisa do tipo, né? A parte emocional também você vai estar utilizando lá para agregar com essa parte da captação da informação, enfim. O seu cérebro começa a colocar aquela informação para dentro. Só que essa informação, quando ela entra no nosso cérebro imediatamente, o que é que o cérebro faz? Põe isso no que a gente chama de memória de curta duração. Por quê? Porque o cérebro da gente ele é muito seletivo, ele não vai guardar tudo. Tá? Imagina se você guardasse toda a informação que você tem a vida inteira, coisas que nem interessam, um telefone que você decorou assim muito rápido, a informação sobre uma rua, um determinado local que você foi, você não precisa gravar tudo isso, e ocupar espaço da sua memória, digamos assim, né, à toa. Então, o cérebro tem a chamada memória de curta duração. Agora, estamos falando de estudar, então eu quero que essas matérias que a gente está vendo na sala de aula, que você vê, essas matérias, esses conhecimentos, eles saiam dessa memória de curta duração e que eles venham para a chamada memória de longa duração, tá? E para fazer isso, o que é necessário? Fazer um processo que a gente chama de consolidação. Tirar da memória de curta e passar para a memória de longa. Você precisa de repetições, basicamente é isso. Mas repetições não somente no sentido de você estar lendo e relendo aquela mesma informação várias vezes. Entenda bem isso, tá? A ciência descobriu, através dos estudos da memória humana, que a gente retém melhor a informação, a gente guarda aquela informação na memória de longa duração, especialmente quando a gente faz o processo de evocação, tá? O que é isso? Ou recuperação de informações. Basicamente é assim. Digamos que você assistiu uma aula sobre divisão celular. Tranquilo, você fez anotações, fez um mapinha mental, organizou ali, tranquilo. Divisão celular. Na hora que você vai para os exercícios, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma evocação, né? Você está recuperando aquela informação que estava na sua memória. E a ciência também mostra que é necessário que eu recupere essa informação pelo menos 3 vezes para que aquele assunto fique sedimentado na cabeça da gente. Então não é só a questão de você reler as anotações. Eu digo muito para os meus alunos, né, quem é meu aluno aqui no canal sabe disso, que não adianta você assistir aulas e aulas e aulas e aulas e não praticar em casa. Então isso é mesmo que nada. Você precisa assistir aquela aula, entender, fazer anotações e passar por um passo em que você vai recuperar aquela informação através de questões ou através mesmo de você fazer um pequeno resumo. Vou te dar aqui uma ideia bem legal. Você pode pegar uma aula, digamos que você assistiu uma aula sobre a Revolução Francesa. Pronto. É um tema bem comprido, bem complexo, né? Então você senta, pega lá papel e caneta e você começa a escrever aquilo que você aprendeu, fazendo perguntas para você mesmo, criando o teu esquema de estudo, tá? E você pode, obviamente, consultar a sua apostila, seu livro, tá? E aí montando aquele esquema, mas o mais que você puder, tente puxar somente da sua memória. Isso é uma recuperação e tanto, tá? Então não é só repetir, não é só ficar toda hora lendo resumos e mais resumos, mas fazer essa consolidação dessa forma, tá ok?
Dito isso, a gente falou sobre memória no primeiro bloco dessa nossa aula aqui no canal, e eu quero falar com você sobre a questão da sua capacidade cognitiva, tá? Nós temos uma espécie de biorritmo em que a gente aprende as coisas. Tem pessoas, a maior parte das pessoas, ela tem um pico produtivo, ela tem um pico de capacidade cognitiva no período da manhã, tá? É por essa razão que a maioria das pessoas estudam pela manhã, tá? Principalmente se você é um estudante profissional. Tem aquelas pessoas que obviamente vão estudar à noite, e aí tem todo o processo de habituação, porque ela trabalha de dia e tal, então isso também é válido. Mas 75% das pessoas, elas têm esse pico matinal, digamos assim, tá? Então, se você tiver de fazer o quê? De estudar num dia que você está livre, observe qual é o teu ritmo, tá? Observe, inclusive, digamos que você estuda pela manhã. Então, se eu estudo pela manhã, se eu tenho aulas pela manhã, eu vou ter que estudar em casa à tarde ou à noite. Então, procure ver desses dois outros períodos quais são aqueles que você realmente se identifica mais. Tem gente que vai se identificar mais com a tarde, ou outros mais com a noite. No entanto, eu quero que você entenda o seguinte: eu falei que 75% das pessoas têm um ritmo mais produtivo pela manhã. Só que tem outra gama de pessoas, né, que tem um ritmo mais produtivo no período da tarde. E esse grupo de pessoas é mais estrito. Por quê? Porque normalmente você sai da aula de manhã, vai para casa, almoça e tal, e aquele cansaço da parte matinal, com o almoço, com tudo, te dá aquela baixa, aquele downzinho ali imediato, e você tende a ter um período menos produtivo, pelo menos no começo da tarde, tá? Pode observar também se você começa a ganhar mais ritmo das 4 horas em diante, 3h30 por aí, e aí você percebe que o seu ritmo cresce. E compare esse seu ritmo da tarde com o da noite, tá? Existe uma outra parcela de pessoas que após essa recuperação da tarde, esse cochilo, digamos assim, essa sonequinha de 20 minutos, meia hora, as pessoas conseguem repor as energias e no período da noite, normalmente, elas estão mais produtivas. Para resumir aqui a história, você é mais produtivo pela manhã, em segundo lugar, você é mais produtivo à noite e menos produtivo à tarde. Mas é como eu estou te dizendo, tudo isso depende do seu biorritmo, é você se observar, né? Qual é aquele período em que você percebe que você consegue absorver as informações com mais clareza, com mais exatidão, que você tem menos dúvida, e aí você vai direcionar o teu estudo para isso também, ok? Uma outra coisa bem importante que eu quero te falar é sobre a questão da chamada curva de esquecimento. Existe um pesquisador chamado Ebbinghaus que ele fez um gráfico, né? Ele fez um trabalho que resultou num gráfico muito conhecido dentro do estudo, e eu vou te mostrar esse gráfico aqui agora, que é preciso fazer revisões. Quando você vê um conteúdo, eu quero que você observe aí no gráfico, tá? Quando você vê um determinado conteúdo, e nesse conteúdo você assistiu aquela aula, viu um vídeo, estudou alguma coisa no seu livro, e você nunca mais faz uma revisão, você vai ter uma taxa de retenção mínima. Depois de um mês, você praticamente esqueceu tudo. É como se você tivesse assistido aquela aula, não praticou, não fez exercício, não fez revisão, e aí o conteúdo vai sumindo da sua memória, né? A recuperação vai ficar aí em torno de 10% ou até menos que isso. Então, qual é o interessante? É que você faça a revisão daquele conteúdo mais ou menos no mesmo dia, de preferência no mesmo dia. Então, por isso que você precisa também se organizar com relação a uma agenda de estudos, tá? Colocando prioritariamente, porque no dia que você teve uma aula sobre a Revolução Francesa, a divisão celular, alguma coisa do tipo, você tentar estudar naquele mesmo dia, tá? No máximo no dia seguinte. Então, você precisa desse primeiro período de revisão, depois 24 horas você precisa de mais uma revisão, tá? Digamos que você tem uma lista de exercícios para fazer sobre aquele assunto e você deixa algumas questões, ou então vai atrás de mais exercícios 24 horas depois, uma semana depois, ok? E depois, um mês depois. Você precisa fazer isso da maneira que eu estou te dizendo, depois da sua aula, tá? 24 horas depois que você fez a primeira revisão, depois você vai fazer o quê? Outra revisão, uma semana depois que você fez a revisão de 24 horas e um mês depois da sua última revisão. Dessa maneira, o conteúdo vai ficar altamente sedimentado na tua cabeça. É claro que para isso você vai precisar de um planejamento estratégico de estudo, sim, né? Pegar todo aquele conteúdo que você teve lá num determinado mês e já programar para ele uma revisão. Isso para os alunos que estão estudando para o terceiro ano, no terceiro ano, no cursinho, né, para o vestibular, para o Enem, é relativamente fácil, porque
porque você tem acesso ali à sua apostila e você pode ir marcando no índice dela o dia em que você estudou, o dia que você fez a primeira, a segunda e a terceira revisão, tá? E isso vai te ajudar muito a reter os conteúdos, tá? Imagina que você estudou um conteúdo no começo do ano, lá em janeiro, e se você não fez nenhuma revisão sobre esse conteúdo, imagina como é que vai estar a tua memória lá em novembro, que normalmente é a época que começam as provas. Então, pensa nisso, faz a tua agenda, faz o teu cronograma e assim você vai conseguir ter uma maior retenção daquele conteúdo na tua memória. Nessa parte aqui agora eu vou voltar a falar de um assunto chamado acesso e repetição. Mais uma vez eu quero te explicar uma coisa. Acesso, tá? Ou evocar o assunto, ou recuperar o assunto, significa dizer que você está relembrando dele, tá ok? Você está lá rememorando de alguma maneira, ou em questões, ou porque você quer fazer anotações sobre o assunto que você viu na aula. Lembrando que você faz isso sem olhar para o livro, para a apostila, enfim, você vai fazer isso daí da maneira que for mais fácil para você, mas sem ficar pescando em algum lugar, tranquilo? Bom, a repetição, basicamente, é você assistir a aula novamente, através de um vídeo, seria você rever o seu caderno, e lembrando que é claro que a repetição é bem-vinda, é claro que a repetição faz com que você lembre, mas o acesso, né, essa rememoração do assunto, ela é muito mais poderosa. Então, quanto maior for o seu acesso, maior será o teu registro daquela informação, mais você vai ter aquela informação gravada aqui no teu cérebro de uma maneira muito eficiente. Uma outra coisa muito importante é que assim, você precisa do sono. Tá aí outra coisa que o aluno deve lembrar muito nessa questão de estar no ano, né, corrido, estudando para o vestibular, para o Enem. É o seguinte, você precisa lembrar que você tem que ter uma boa noite de sono. Quem não tem uma boa noite de sono, ela automaticamente no dia seguinte está mais cansado, mais indisposto, a capacidade cognitiva está menor, tá? Além disso, a neurociência prova aí pra gente por A mais B também, que quando você estuda alguma coisa e você tem uma noite de sono no meio, essa noite de sono, né, o teu cérebro vai trabalhar, porque ele nunca para, mesmo você dormindo, ele está lá funcionando, ele vai fazer o quê? A sedimentação daquele conteúdo. Tá? É por isso que na parte que eu falei aqui sobre as revisões, sempre é interessante que você tenha um intervalo de tempo. Então você estuda um assunto, tá? Não faça 2 revisões num dia. Você estuda um assunto e faz uma revisão no outro dia ou daqui a uma semana, daquela maneira que eu te ensinei na parte aqui anterior desse vídeo. Qualquer dúvida, volta lá, tá? O fato é que você precisa do sono para sedimentar esse conteúdo que você teve. E aí eu quero aproveitar para te dizer uma coisa. Tenha muito cuidado com vir à noite, tá? Tenha cuidado com esse negócio de excesso de café, nada de estimulantes, vou tomar aqui um energético e tal, isso não é bom para você, porque aquela hora que você ganha aqui a mais estudando, e você vai perder de sono, você vai ter redução da sua capacidade cognitiva, capacidade de memorização nos períodos posteriores, tá bom? Tá entendido? Então agora vamos para a próxima parte. Eu quero falar aqui agora também sobre essa parte de aumentar a sua capacidade de lembrar de alguns assuntos, tá? Então existe um comportamento que nós devemos ter antes da aula, durante a aula e depois da aula, tá? Então veja bem, com relação às questões que se passam antes da aula, é interessante que você faça algum tipo de resumo, lembre de alguma coisa que você vai ter sobre o seu próximo assunto. Olha que interessante, é como se a mente da gente, o fato de você dar uma lidinha prévia em algum assunto que você vai ter, né, aula no dia seguinte, no mesmo dia, isso faz com que você puxe do seu cérebro as informações que você tem previamente guardadas para se conectar com aquelas outras informações que vão ser passadas pelo professor, tá? Então procure um lugar tranquilo para estudar, veja mais uma vez o seu programa. É interessante que o aluno que estuda com o programa na mão, ele tem muito mais vantagem. Lembre que o vestibular, o Enem, aquela prova que você vai fazer, ela tem um programa que vai ser cobrado especificamente no final do ano. Inclusive é assim que nós professores nos orientamos para escolher as aulas que a gente vai dar para vocês, tá bom? Então a gente faz isso, a gente prepara aulas, cria toda uma estratégia em cima do programa do Enem e do vestibular especificamente. Então se você tem isso na mão, você consegue pensar assim, a próxima aula o professor vai falar sobre, sei lá, eletricidade, na física. E aí você vai fazer uma pequena revisão, lê alguma coisa na sua apostila, passa ali a vista sobre ela de uma maneira mais cautelosa ali, para tentar entender o que vai ser dito naquela aula, porque aí não vai ser informação 100% nova. E tenha consciência de que se você está no terceiro ano, se você está no cursinho,
tá? Você já viu esse assunto de alguma maneira, alguma vez. E o seu cérebro não simplesmente apaga e joga no vazio, não. Alguma informação tem lá que você pode puxar para se conectar com a próxima informação. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, estude num lugar tranquilo, tá? E dê uma lida sobre o assunto que vai vir. Isso aí seria o ideal. Durante a aula é aquela coisa que o professor sempre cobra de você, né? Não converse, não olhe para o lado, cuidado com o celular. Na maioria das escolas e cursinhos é proibido que você esteja com o celular dentro da sala. E a razão é bem simples, né? Atrapalha quem está do lado e atrapalha você, chega uma mensagem, você desvia a atenção. E seu cérebro estava em pleno processo de aprendizado de alguma coisa. Aí você perde a atenção por algum momento para ver a informação de alguma coisa que chegou, e aí você se perde. É o quê? Estava falando de quê? Imagina se fosse comigo agora, nesse momento, né? Eu estava falando de quê? O que foi que ele falou? Fulano se anotou, aí você não só se atrapalhou, como atrapalhou o fulano do lado. Então, foco máximo durante a aula. Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim: não existe pergunta besta. Tem um besta que não pergunta. Então, não leve dúvidas para casa, tá? Durante a aula, levante a mão. Mas eu morro de vergonha. Então, para o professor no finalzinho da aula, professor, me tira aqui uma dúvida e tal, e você vai conseguir sair daquela aula sem muitas dúvidas, tá bom? Agora, é claro também que ter dúvida é bom. O aluno que não tem dúvida é aquele aluno que não estudou. Então, é interessante que você entenda isso. Apareceu uma dúvida? Anota, não deixe de perguntar, porque aquela besteirinha que você deixou de perguntar pode cair lá no vestibular no final do ano. E depois da aula, tá? Basicamente você já conhece, pega o assunto que foi dado, tá? Faz o teu resumo, faz o teu processo de rememoração, de recuperação daquele assunto, vai fazer as questões, faz exercícios e não pira com aquele exercício, aquele assunto que você não resolveu. Acontece muito de, às vezes, na apostila tem uma questão, tá? Mesmo que tenha vindo depois daquela matéria que foi dada, tem uma questão que está lá, às vezes, por engano, ou então ela tem um outro conhecimento ali por detrás que não foi dado naquela aula, e você fica, meu Deus, eu não aprendi nada. Aprendeu, só que aquela questão, ela tinha um nível de dificuldade muito grande, e você vai precisar do professor, do monitor, de alguém para te ajudar com aquilo. Então, nada de pânico, simplesmente anota, vai lá e resolve com o professor, com o monitor, aquela pessoa que vai te ajudar a compreender aquele assunto, beleza? E finalmente, a última coisa que é importante que eu quero abordar com você aqui nesse vídeo é a questão do ambiente e foco, tá? Primeiramente, vamos para a questão do ambiente. Gente, todos nós precisamos de algum ambiente que desperte na gente, no nosso cérebro, na nossa maneira de agir, né? Que dê uma informação para a gente do que é que vai acontecer ali, tá? Nós somos mais habituais do que o que você possa imaginar, nós temos hábitos grandes. Tá? Então, por exemplo, tem gente que não consegue estudar com o menor ruído. Se você é assim, não adianta forçar a barra no teu vestibular. Tenta procurar o lugar mais tranquilo que você puder para estudar. E se você não é assim, se você pensa, eu consigo ouvindo música e tal, não consegue, não se engane, tá? Mas vamos lá, primeiramente falando sobre o ambiente. Procura um ambiente tranquilo, um ambiente de máximo limpo, organizado, né? Tenta organizar as tuas coisas de maneira que você consiga saber onde é que está cada coisa na hora de estudar. Porque acredite ou não, a preparação para alguma coisa leva tempo, tá? Por exemplo, quando eu vou gravar vídeos, você não tem ideia do quanto demora para eu achar o ponto de luz certo, colocar a câmera no lugar certo, dar o foco no lugar certo. E eu faço isso sozinho, sem assistente. Então, é uma coisa que leva tempo. Então, eu falo muito que para mim o que demora não é nem eu gravar. O que demora é eu fazer todo o setup aqui, toda a organização aqui do meu estúdio, tá certo? E aqui eu sei onde é que está cada coisa. Eu sei que tem gavetas aqui, onde é que estão os meus materiais. Eu sei que ali está o giz, que eu vou escrever aqui na lousa, que fica aqui atrás da câmera. Eu sei os pincéis onde é que estão, o meu computador que está aqui na minha frente. Enfim, a gente precisa ter noção de cada coisa para ficar muito à mão para que você estude. Aí você vai dizer, João Paulo, infelizmente eu não tenho esse espaço na minha casa. Então procura um outro espaço. Muitos colégios e cursinhos têm sala de estudo, tá? Tem gabinetes de estudo, tem aqueles lugares fechadinhos, e tem gente que até faz assim, tem gente que aluga esses espaços para conseguir estudar, e tudo isso é válido desde que você consiga encontrar um ambiente que você tenha paz. No meu caso, né, particular, lá no Cenozoico, Paleozoico, quando eu estudava para o meu vestibular, na época não tinha nem, eu ia todo santo dia para a biblioteca da escola, porque ela era um ambiente que, primeiramente, me forçava a ficar focado. Era obrigado a fazer silêncio. Quando alguém levantava a voz um pouquinho mais alto, tinha um fiscal lá que passava dizendo, silêncio, parou, entendeu? Não podia comer. Então, até para sair, me movimentar, mexer a cadeira, eu tinha vergonha, porque ia incomodar os outros. Então,
aquele ambiente me forçava a focar, tá? Outra coisa importante aí já sobre foco, já falando sobre foco também. Foco é dizer um sim, vários nãos. Então, no ano em que você resolve estudar para um propósito, um vestibular, um concurso, um Enem, é interessante que você tenha em mente que aquele é o teu maior objetivo. Todas as outras coisas que vão aparecendo para tirar o teu tempo, elas devem ficar para depois, tá? Não é que você parou sua vida, a vida não parou, você deu uma pausa para dar atenção a um objeto seu de foco imediato naquele momento. Então, não precisa ficar desesperado, você tem o resto da vida para fazer tudo. Outra coisa importante é que estudar é uma das raras coisas que você não consegue, aliás, fazer, tá? Tendo uma outra atividade em paralelo. A neurociência nos mostra que é assim, é como se eu estivesse gravando um vídeo, presta atenção, estou aqui com a câmera apontada para você, estou gravando aqui um depoimento seu e tal, aí eu olho para o lado com a câmera e tudo, você falou alguma coisa e eu não gravei, eu comecei a gravar uma outra coisa, então quando eu volto para cá, vai ficar incompleto. Imagina que você vai editar esse vídeo depois, você vai ter partes da fala da pessoa que estava sendo gravada que estão faltando. Então, quando a gente está olhando para um professor, e diz, não, eu consigo aqui conversar, trocar ideia, estudar ao mesmo tempo, isso é um engano, porque quando você tira o foco daquela aula, quando você tira o foco do seu estudo aqui, você automaticamente fica com buracos, né? Tem até uma autora de um livro que fala que a gente fica com uma espécie de queijo suíço na memória, né? Cheio de buraquinhos e tal, e a gente não consegue memorizar aquilo. Tá bom? Não consegue memorizar porque não deu atenção. Então tenha foco suficiente nos teus estudos. Não há segredo para o foco. É um exercício, tá? Até porque nós estamos muito condicionados a ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, pegando no celular e tal. Então isso não é interessante para esse ano que você está estudando para o seu objetivo e propósito maior. E por falar nisso, última coisa, prometo, mantenha sempre a cabeça no seu maior objetivo, tá? Se você tirar o seu olhar do seu objetivo, você começa a olhar só para o imediato e começa a achar que aquilo é chato, aquilo é desgastante, aquilo tira sua energia, porque você não consegue ver a beleza do que vem por aí na sua vida profissional, tá bom? Eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas eu estou vendo que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu resolvi aqui no meio do vídeo, tá? Vou gravar a parte 2 sobre técnicas de estudo para você, para que traga mais informação, mais subsídio, para que você tenha um melhor aproveitamento ao longo desse ano em que você resolveu estudar para essa missão aí possível, que é passar no Enem, nos vestibulares em geral, tá bom? Beijo, grande abraço, se liga no canal, se você não se inscreveu aqui ainda, caiu de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho, para toda vez que eu postar um conteúdo novo, você também receber, tá bom? Grande abraço, até a próxima.